Olá, mulheres! Aqui é Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o capítulo 2, Perdoando os Homens da Minha Vida, do livro Eu Decido Ser Feliz, de Bruna Oliveira. Vamos lá? O poder do pertencimento. A Bíblia mostra uma ilustração a respeito disso. Na oportunidade que Jesus pergunta acerca de como as pessoas enxergavam sua identidade, a resposta de Pedro foi espetacular. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ele respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe fora revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, do 13 ao 17. A identidade e a autoridade de Pedro só foram liberadas após ele reconhecer que Jesus fazia parte do seu sistema. Por isso, é inegável o poder da lei do reconhecimento, principalmente dentro daqueles relacionamentos que têm o poder de nos liberar para viver com êxito e influência. A negação e exclusão só nos separam do nosso verdadeiro eu. Honrar as escolhas de Deus no que diz respeito à família que escolheu para nós, nos reposiciona e ativa, destrancando as amarras espirituais do desequilíbrio emocional e falta de direção. A palavra de Deus sempre tem um princípio destravador para nos redirecionar em nosso caminho. Decida ser feliz hoje praticando o princípio da honra, reposicionando as pessoas em seu sistema, pois só superamos sentimentos tóxicos quando devolvemos o lugar para as pessoas em nossas vidas. A prática do amor exigente, imaginário e idealizado só nos remeterá a um lugar escuro e angustiante em nossas almas. A busca por mais flexibilidade em enxergar o outro dentro da sua própria identidade, dentro daquilo que ele pode dar, é extremamente libertador. Nós só damos o que temos, e exigir do outro conceitos de idealização dentro de qualquer relação só a adoece. Para termos paz interior acerca do nosso passado, figurado em qualquer pessoa que seja, demandará de nós a quebra de conceitos idealizados, bem como aceitar o amor real que cada um pode ser. Excluímos as pessoas do nosso sistema quando as avaliamos pelos seus erros e não por aquilo que são. E é justamente por isso que temos a tendência de nos definir pelos nossos erros e não por aquilo que somos, pois a linguagem das nossas relações determinam aquilo que pensamos sobre nós. Costumo dizer que a maneira com que as mulheres veem suas mães é um fator importantíssimo na construção da sua identidade, pois as mães são a primeira referência feminina para as filhas. Como você vê sua mãe? Como enxerga a vida sentimental dela? Quais sentimentos surgem em seu coração quando pensa na história dela? Muitas tiveram uma mãe como Agar, mãe de Ismael, solteira, abandonada no deserto, sem apoio e provisão para sustentar sua família, com uma vida sentimental destruída, sem recursos, mas que sempre teve anjos para ajudá-la e se refazer da dor do abandono. Ou mães como Joquebede, mãe de Moisés, que, para garantir a vida dos filhos, muitas vezes tiveram que os deixar morar na casa de alguém, porque do contrário seria a morte. Ou mães como Lia, esposa de Jacó, mulher que vivia preocupada em ser amada pelo marido, focada apenas em sua vida sentimental, pois ela associava todos os filhos que gerava sempre a algo que poderia mudar em sua vida material em função daquele nascimento. Mães como Lia quase não conseguem viver a maternidade porque estão mais preocupadas com sua vida sentimental. Têm sede de aceitação e carinho, são mulheres que sempre são traídas
e por isso perseguem o desejo de serem amadas a qualquer custo. Elas têm sede de pertencimento e não conseguem acompanhar os filhos, florescer em sua identidade de mãe, porque estão no cativeiro da rejeição. São inúmeros os resultados desta convivência nas filhas, que muitas vezes crescem rebeldes, travando uma rebelião para chamar a atenção dos pais e, na maioria das vezes, acabam repetindo a mesma história deles. A maneira como saímos de casa ou vamos sair tem a ver com tudo isso que foi construído e fortalecido lá. Eu saí de casa como abusada, carente. No meu casamento, dei continuidade ao que eu era a partir da forma como saí. Você saiu de casa como? Quais foram as motivações da saída? Isso pode determinar muitos dos seus relacionamentos, inclusive desajustar sua identidade e autoestima. Muitos saíram fugindo de algo, ou para ter liberdade e ninguém mandar nelas, ou para não ver brigas de seus pais, para mostrar que poderiam fazer melhor em um casamento, para fugir da comparação em casa, porque se sentiam ovelha negra, ou porque acharam alguém que substituísse a figura do pai ou mãe. Muitas hoje se deparam com grandes prejuízos, sentem que a vida não vai para frente, que as portas não se abrem, sempre com pensamentos de derrota. Veem a mesma história da mãe se repetindo nelas e não sabem o que fazer. Isso tudo porque foram transicionadas a um nível de maturidade sem identidade, fixadas no desafeto. Saíram de casa através de um portal de fuga das dores e frustrações e não pela emancipação do pertencimento. Muitas se veem pertencentes somente à dor que foi elaborada nessas introduções do histórico familiar, da maneira como viam a vida dos pais e por isso não sentiam pertencentes a eles. Conheço a história de uma mulher, que vou chamar de Janaína para resguardar sua identidade, que teve um histórico difícil em sua vida, pois só foi se relacionar com seu pai quando já estava na pré-adolescência, devido a uma briga que seus pais tiveram antes dela nascer. Essa ausência custou muito para Janaína, pois a falta de convivência foi internalizada como abandono, fato que a levou à rebelião e dificuldade do relacionamento com a mãe, que refez sua vida casando com outra pessoa. A resistência de Janaína com a figura do pai acabou sendo transferida para o marido, gerando grandes problemas de convivência e quase divórcio. Sua vida sexual estava arrasada e Janaína vivia sempre com problemas graves de autoestima, pois havia saído para casar não como filha amada, mas como a rejeitada de pai e ovelha negra da família. Alguém que queria fugir de casa, ou seja, não estava pronta para ser emancipada. Janaína sempre se questionava, pois apesar de estar bem financeiramente, nunca tinha conseguido conquistar nada e se sentia muito inferiorizada por isso. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, deu a ela a oportunidade de ressignificar sua relação com o pai, quando decidiu oficializar publicamente sua aliança com o marido numa linda cerimônia de casamento. Para a surpresa de todos, ela pediu seu pai para entrar com ela na cerimônia, retirando da sua vida todo aquele sentimento de exclusão que tinha atribuído a seu pai em seu sistema. Aquele reposicionamento do pai custou muito para Janaína. Mágoas antigas pressionavam seu coração a desistir daquilo, dizendo que ele não merecia ser aceito por ela, pois por tantos anos a havia abandonado. Mas mesmo diante de tantos conflitos, ela fez uma decisão pela palavra de Deus. Muitos acharam que ela chamaria seu padrasto para entrar com ela, pois em toda a sua vida ele esteve presente. Mas ela decidiu honrar o seu pai biológico, fazendo pertencer ao seu sistema. E aconteceu que antes de ambos entrarem no corredor da cerimônia, seu pai a abraçou e pediu perdão por todo o passado. Juntos, eles choraram aquela história dolorida e agradeceram por participar daquele novo tempo. Eles se abraçaram e finalizaram aquela história, ressignificando o sentimento que naquele momento estava sendo manifestado nos corações. A cerimônia foi linda e Janaína, em pouco tempo, foi surpreendida por Deus com tantas bênçãos que recaíram sobre ela. Hoje ela está cuidada em sua sexualidade, não sente nojo nem repulsa do marido, e seu maior sonho foi realizado, o de conquistar sua casa. Antes, ela não conseguia ter um porquê, ainda não tinha sido abençoada na casa dos seus pais para uma nova vida. Ela tinha saído para se unir em uma relação com muita rebeldia contra os pais, ou seja, ela foi transicionada no portal do não pertencimento de uma casa.
Por isso, nunca conseguiu ter a sua. Mas hoje é diferente. Ela está radiante em seu casamento, com sua vida toda organizada, porque decidiu refazer sua história, honrando as pessoas em seu sistema. Ela decidiu ser feliz. Vamos terminar por aqui. No próximo áudio vamos dar continuidade e vamos terminar o capítulo 2. Até lá!